Ping Pong. Ping Pong. Com Simone Moura. Bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Conosco aqui nos estúdios já se encontra o entrevistado de hoje, Gabriel Campaner, sócio da empresa Health Solution, consultoria especializada em gestão e treinamento para a área de saúde. Gabriel é formado em comunicação, com especializações em marketing e gestão de negócios. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui na Tribuna Band News FM e Rede Jangadeiro FM. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos que estão nos ouvindo hoje, e é um prazer estar aqui com você, ser entrevistado por você, para que a gente possa esclarecer um pouco desse mercado e o que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Então vamos começar essa entrevista te perguntando qual é a proposta da Health Solution. Bom, a Health Solution é uma empresa, uma consultoria de negócios na área da saúde. A proposta dela é mudar a vida das pessoas através do conteúdo na área da saúde. E o propósito dela é auxiliar clínicas, consultórios, profissionais da área da saúde que não têm esse conhecimento na universidade, não adquirem esse conhecimento de negócios e administração, e ensinar para eles como gerir o seu negócio, focar e gerir sua carreira. Esse é o objetivo. Você lida diretamente com médicos ou com profissionais da área de saúde de uma forma geral? Nosso trabalho está focado em profissionais da área da saúde, onde dentro desse escopo a gente trabalha com médico, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, administradores de clínicas, consultórios e de hospitais. Há quanto tempo a empresa existe, Gabriel, e quais são os mercados que vocês atuam? Vocês, por enquanto, só estão atuando em Fortaleza? Como é que está o escopo aí organizacional da Health Solution? A Health Solution, ela já tem 4 anos de mercado. Como eu te falei, vindo dessa necessidade específica de trazer algo em gestão diferente, porque no Brasil também não tem esse tipo de consultoria, são raras as que trabalham com esse nicho, e a gente trouxe, inclusive a literatura daqui é muito escassa, e a gente traz muita coisa dos Estados Unidos, da Europa, e o nicho que a gente atua no mercado é Brasil. Hoje, assim, nós temos clientes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Goiás, aqui em Fortaleza, temos também no Rio Grande do Norte, Maceió e Rio Grande do Sul. Vocês optaram por um tipo de consultoria em gestão muito específica, né? Você colocou aí a palavra nicho, e algumas vezes eu vou estar te interrompendo porque talvez algum dos nossos ouvintes não tenham a dimensão de alguns termos que a gente coloca aqui técnicos, né? Nicho, só para a gente poder aqui explicar um pouquinho, é uma coisa muito específica, é uma categoria de mercado às vezes até muito pequena, muito segmentada, né? Por que vocês optaram pela área de saúde? Você não é médico, é? Não sou médico, mas vou te falar que a minha experiência do meu sócio, e eu acho que de muitos ouvintes, infelizmente, com alguns médicos e área da saúde, então trazer alguns dados para você. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 54 milhões de pessoas que dependem do plano de saúde, né, que tem plano de saúde dentro da saúde suplementar. Isso é bom? É bom, porque são atendidos por uma saúde de mais qualidade, certo? Tirando o escopo público. Nesse caso, infelizmente, os hospitais, as clínicas, os consultórios não acompanharam a evolução de consumo desse público. Entendi. O brasileiro está com poder aquisitivo melhor, está podendo consumir planos odontológicos, planos de saúde. Ok, mas hoje para marcar uma consulta muitas vezes você demora, isso com plano de saúde, 2 a 3 meses. Para marcar um exame, 1 mês, 40 dias. E o objetivo da gente ter escolhido essa área, esse nicho, significou passagens nossas traumáticas por essa área. E o objetivo principal, como eu te falei no começo, é modificar a vida das pessoas através do conteúdo. Como assim? Eu quero levar um conteúdo de qualidade em gestão para o médico, para o dentista, para o dono de clínica, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para que ele saiba também melhorar a forma como ele atende seus pacientes, a forma como ele gere essa agenda dele. Porque muitas vezes o profissional da saúde, como ele não é culpado por não ter tido esse conteúdo na universidade, ele acaba muitas vezes tendo que trabalhar bastante, dando plantões, ou se ele tem a clínica dele, ou consultório, ele fica internado, né, entre aspas, naquele local, e quem gere os pacientes, quem gere as consultas, quem cobra são as atendentes.
Sendo que as atendentes também não têm essa capacidade Entendi. de se relacionar com os pacientes de forma que a gente sabe que deve ser feito para os consumidores. Tendo em vista também que hoje nós, como consumidores, estamos mais exigentes. Sim. E a concorrência aumenta cada vez mais. Hoje você tem cada vez mais universidades particulares formando dentistas, formando médicos, formando nutricionistas. Você tem uma concorrência cada vez maior. A nova geração tem uma cabeça mais voltada para a gestão, uma noção melhor e uma vontade de fazer diferente. Por isso que, através do nosso trabalho, o objetivo principal é fazer com que esses profissionais se diferenciem e saibam trabalhar melhor. Então, para a gente entender qual é o propósito aí principal da Health Solution, a gente poderia dizer que é uma empresa que ela trabalha a base, né? Você trabalha lá na base dessa gestão junto ao seu público-alvo. Então, ele vai desde atendente até o médico, o corpo clínico e uma diretoria de uma grande empresa de saúde. É mais ou menos isso? Eu estou acertando aqui? Não, é isso. Então é tá isso. bom, tá bom. Você poderia, de uma forma bem objetiva, Gabriel, pontuar algum dos principais serviços que a Health Solution coloca à disposição dos seus clientes? Hoje nós trabalhamos, na verdade, antes de eu pontuar esse serviço, quando nós começamos, a gente estava com a parte de consultoria, ainda estamos, mas ela ficava de forma ampla em termos de venda de serviço, da minha proposta, do que a gente estava trabalhando, e às vezes ficava meio solta. Baseado nisso, a gente criou um ciclo, que é um método de gestão, onde eu não quero, obviamente, transformar esse profissional da saúde em um consultor, em um administrador, mas ele tem que ter noção do consultório e da clínica dele. Baseado nisso, a gente criou o ciclo estratégico da saúde, onde é um método com 9 passos, dentro da área de gestão, onde os profissionais da saúde vão ter essa noção. E o ciclo estratégico da saúde hoje tem alguns formatos, existem alguns formatos e numa plataforma que a gente vai lançar agora em junho, que no caso os formatos são offline, que a gente chama palestras, workshops, seminários e a própria consultoria, onde a gente implementa o ciclo estratégico da saúde dentro das empresas, das clínicas, dos consultórios e dos hospitais. E agora em junho a gente vai lançar a plataforma online, onde os profissionais da área da saúde vão poder consumir os nossos serviços através de cursos pequenos. Do mundo virtual aí, Isso, né? Justamente. Ok. Gabriel, eu vou pedir um momento a você para um rápido intervalo. Fique agora com a nossa coluna Por Aí. Voltamos em instantes. Por aí. Os brasileiros gastam, em média, 1/3 de seu salário para pagar as despesas de cartão de crédito. E para boa parte desses consumidores, a conta está ficando pesada demais. Segundo uma recente pesquisa do aplicativo financeiro Guia Bolso, realizada com 13 mil usuários de cartão de crédito, 32% desses consumidores dizem não conseguir pagar o valor total da fatura de seus cartões. A pesquisa ainda aponta que, para não ficarem inadimplentes juntos às instituições financeiras, os consumidores têm apelado para créditos rotativos a fim de que possam quitar suas dívidas e dos juros acumulativos cobrados pelas operadoras de cartão de crédito. Estamos de volta aqui com o nosso entrevistado de hoje, Gabriel Campaner, sócio e um dos fundadores da empresa Health Solution, consultoria especializada para empresas e profissionais de saúde. Gabriel, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, o nosso ping-pong de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você, essa questão de vocês irem para uma empresa como consultores. Como é que vocês chegam nessas empresas e lidam com os departamentos, por exemplo, de recursos humanos, né, ou RH, como também é conhecido, com os próprios departamentos de marketing? Existe algum tipo de barreira ou dificuldade quando vocês chegam junto a essas áreas especificamente que eu falei? Bom, o mercado de consultoria hoje, ele não diria que ele sofre uma rejeição, mas as pessoas olham para os consultores como sendo os donos da verdade. É culpa também de consultores, entre aspas, que colocam um terno, ficam muito bem arrumados, chegam na empresa, falam um monte de teoria e vão embora. O nosso preceito, além de modificar a vida das pessoas através do conteúdo, é ensinar fazendo junto. Porque não adianta, se o empresário soubesse, ele não me contratava.
né? Então não adianta eu chegar falando teorias e ir embora. Nosso propósito é esse, ensinar fazendo junto, e a gente fica na empresa até realmente tudo estar redondo, e não existe isso de você ficar, eu fecho 20 horas de trabalho, se eu for mais 3 horinhas para trabalhar eu vou cobrar mais. Não existe isso, você tem que dar resultado. O objetivo da gente é esse, resultado. Então às vezes a gente entra nas empresas para fazer o levantamento das informações e ir atrás de resultado, e muitas vezes as pessoas do marketing, ou do financeiro, ou do RH, ou outras diretorias, olham pra gente meio torto, com olhar meio torto, porque além de consultoria, a gente faz auditoria. Então a gente levanta todos os dados da empresa para poder realmente verificar o que está sendo feito de correto lá, para onde tá indo o dinheiro que está sendo investido, se aquela hora de trabalho está sendo bem paga para aquele colaborador, né? E o que está acontecendo ali. Então muitas vezes o consultor, no nosso caso também, é visto como chato, porque a gente vai nos detalhes e a gente quer dar resultado. E o que a gente promete, a gente cumpre. Quanto tempo, em média, leva esse tipo de consultoria? Ele tem um tempo já pré-fixado, ou no meio do caminho vocês vão ter que renegociar esse tempo? Como é que é essa consultoria de vocês? A consultoria depende do tamanho da empresa e depende também da vontade do dono de fazer as coisas acontecerem, porque não depende só da gente. Se ele me contrata para fazer um trabalho, ele também tem que estar disposto a abrir mão de alguns preceitos, de algumas regras que ele encarou como verdade e modificar o pensamento dele. Para clínica e consultório, geralmente, consultórios que são menores, 3 meses. Para clínicas, aproximadamente 4 a 6 meses. E para um hospital, que é o caso que a gente tem 2 em São Paulo, demora mais ou menos 1 ano e possibilidade de renovações para 24 meses a 36 meses. Ok. Uma última pergunta, Gabriel. Infelizmente o nosso tempo é pequeno. Gabriel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o método coach integrado que a Health Solution tem desenvolvido nas empresas. Bom, o coach integrado, baseando-se nessa onda de vários profissionais se formando em coaching, virando coaching, não desmerecendo os outros profissionais, mas eu acredito que, até pela tradução literal, coaching é um técnico, né? E para ser um coaching, você tem que levar uma experiência boa e uma bagagem boa. Então, o coaching integrado, pela forma que a gente criou e pela forma que a gente pensou, ele está baseado em 4 pontos. 4 pontos por quê? Porque o coaching integrado, a gente não acredita numa mudança do profissional sem mudar como pessoal. Então a gente está interligando a experiência profissional, que é do Oswaldo, né, do meu sócio, integrando a experiência de um psicólogo, de um sociólogo e de um filósofo na área da saúde. E também de um pedagogo, para saber quais são as melhores formas e práticas que a pessoa tem para aprender. Porque às vezes a pessoa aprende melhor lendo um livro, ou outras vendo um filme, ou outras experiências de campo. Sim. Todas elas a gente abrange 4 pontos, que está entre o pessoal, profissional, relacionamento e buscar também qualidade de vida. Não tem nada interligado com motivacional. Tudo que a gente coloca são técnicas aprendidas e desenvolvidas para ser humano. Por isso que também o coaching integrado não é uma fórmula de bolo, porque as pessoas são diferentes e todo o conteúdo que vai ser dado, ele é diferente e é passado de forma diferente com um trabalho personalizado. E o coach integrado vocês já aplicam quando vocês são chamados para desenvolver essa consultoria de gestão nas empresas? Sim, a gente aplica o coach integrado com líderes, com diretores de empresas e com CEOs, né, e presidentes. Ok. Eu quero agradecer ao Gabriel Campaner, sócio da empresa Health Solution, por ter vindo conversar com a gente aqui hoje. Obrigada, Gabriel, pela presença aqui na Tribuna Band News FM e Rede Jangadeiro FM. Bom, Simone, obrigado pelo convite. A Health Solution agradece imensamente essa oportunidade e esperamos vir mais vezes para conversar muito mais no seu programa, que é maravilhoso. Muito obrigado. Com certeza. A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência. Força, foco e fé, e até sábado que vem.